Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está, na verdade, regravando essa aula, tá? A gente teve um probleminha técnico no domingo com a aula da professora Elisa. Ela quem ministrou essa aula no domingo, mas como parte da aula tinha áudio, outra parte não, e para que nosso acervo virtual, né, para você que só consegue nos acompanhar no online, não fique defasado, não fique com nenhuma aula faltando, eu estou aqui regravando, tá? A lição número 3, que é a lição do tratamento radical contra o pecado, tá? Então, vamos começar a conversar um pouco sobre essa lição. Como você já sabe, a gente tem estudado, a gente começou o estudo das cartas de João, então deixa sua Bíblia aberta em 1 João, e a gente daqui a pouquinho vai começar de fato a entrar no texto. Então ora comigo aí para a gente começar o nosso estudo. Senhor, o tema de hoje é bastante recorrente na nossa vida, porque o pecado bate à nossa porta, o pecado está disponível todos os dias das nossas vidas, e é ele que faz com que a gente se afaste não só da sua presença, mas de ter uma maior intimidade, de ter uma vida sem hipocrisias, de ter uma vida mais correta. E a oração é que o Senhor fale conosco hoje aqui em como a gente pode buscar, enquanto estivermos aqui na terra, vivermos de uma maneira mais digna à tua santidade, ao teu nome, e que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos na lição número 3. Primeira lição, a gente só se colocou no contexto histórico para saber quem escreveu, quando que escreveu, por que escreveu. A gente acredita, e a gente chegou nessa conclusão, que foi o apóstolo João quem escreveu as 3 cartas, de 1ª, 2ª e 3ª João, assim como o Evangelho de João e também o Apocalipse. Na segunda aula, a gente passou a já enfrentar um primeiro grande desafio. E qual é esse desafio? É de vivermos em comunhão. Vivermos uma comunhão enquanto igreja, uma comunhão que não vai se confundir com um ajuntamento só de pessoas, né? A gente sabe que existem clubes sociais, existem grupos de pessoas, existem partidos políticos, existem sindicatos, existem clubes de futebol, existem vários tipos de formas de ajuntamentos humanos que se diferenciam de nós. E na lição 2 dada pelo professor Pedro, a gente entendeu quais eram as diferenças entre um mero ajuntamento de pessoas e uma comunhão de fato, uma comunhão feita e promovida pelo próprio Deus através do seu Filho e do seu Santo Espírito, e isso está lá na lição número 2. Então abre comigo aí em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim João, a minha versão é a Almeida 21. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa, dele, Jesus Cristo. João replicando o que aprendeu com seu mestre Jesus. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como assim Deus é luz, não há trevas, onde a luz e trevas não se confundem? Aqui existem alguns conceitos, né, que a gente pode aplicar e que certamente são os conceitos que João buscou trazer aqui. A gente pode colocar luz como santidade e trevas como pecado. A gente pode botar luz como a bondade e trevas como maldade. E o que ele está querendo dizer é que o nosso Deus é bondade, nosso Deus é bom, e o nosso Deus tem santidade, o nosso Deus é santo. E que nele, pela característica de ser dele, o pecado e a maldade são incompatíveis. Então, não tem como a gente falar que temos uma comunhão com Deus se há
algo que é completamente incompatível, algo que não se mistura, algo que simplesmente não tem como coabitar junto com uma comunhão com Deus, né? Você ter um pecado, ter o pecado, e eu vou botar com P maiúsculo aqui para a gente já começar a pensar, e daqui a pouco a gente vai melhorar um pouco isso. Se você tem algo que é completamente antagônico, algo que é completamente contrário a um Deus que é totalmente santo e bom, como ter uma relação com Ele? Aí você pode pensar, não, Eduardo, olha, eu vivo uma vida honesta, eu tento viver de uma maneira que eu não matei ninguém, não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu tento viver uma vida de ser uma pessoa boa. Então eu não consigo entender o que poderia ter acontecido nesse meio do caminho aí que me afastasse desse Deus, porque eu dou dinheiro aos pobres, eu faço doação de comida, eu separo tempo para viver em prol do próximo. Onde que está o erro? Eu não consigo entender. Então a gente precisa voltar lá no início. Tem um livro da Bíblia chamado Gênesis, que lá no hebraico se chama Bereshit, que é o livro que explica como tudo começou. É literalmente no princípio. E essa história que a gente está contando aqui, e que a gente vai conversar um pouco mais, está lá em Gênesis 3. E você pode pensar assim, olha, Eduardo, já tenho 70 anos de igreja, sou 20ª geração de protestante, de evangélico, meu pai, meu avô, meu tataravô, eu já sei tudo isso que você vai falar, e eu estou aqui na escola Avance. Eu estou na escola que é para trazer a profundidade mais profunda, vou ser redundante aqui, sobre a teologia e tal. Só que, meu amigo e minha amiga, se você pensa assim, eu te convido a repensar um pouco, tá? Porque, primeiro, não há ninguém tão sábio assim que seja possível você abrir mão de relembrar coisas importantes. E também, se você tem esse pensamento, né, de aprofundamento teológico, significa que você é uma pessoa que gosta de estudo, gosta de estudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto que precisamos estudar. Então, se você já está cansado de ouvir, já sabe essa história, eu te convido a abrir o coração, abrir a mente e ler com a gente aqui Gênesis, capítulo 13, para relembrar o motivo dessa separação entre nós e Deus, e o que é um Deus que é totalmente santo, um Deus que é totalmente bondoso, precisou romper esse relacionamento com o homem. A gente vai entender um pouco mais aqui. Vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis 3, 1, diz assim: Ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, a serpente era o mais astuto, é uma afirmação. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Ou seja, Deus não só proibiu a Adão e Eva a comerem do fruto, mas também só tocar, ou seja, ali era uma questão de obediência. Eles poderiam tocar, comer, replantar, cortar, fazer o que quiserem com todas as plantas do Jardim do Éden. A gente não tem o conhecimento do tamanho, da variedade, mas acreditamos que era um lugar incrível. Eles poderiam fazer qualquer coisa, menos tocar no fruto ou comer desse fruto. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele e nem tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Só uma pausa aqui, percebam que a serpente, que é o diabo, ele não mentiu de toda a questão.
né? Ele não mentiu que eles não morreriam fisicamente, ele não mentiu sobre os olhos deles serem abertos. O que ele mentiu é que eles se tornariam como Deus, que a gente sabe que ser conhecedor do bem e do mal é um dos, milhares ou trilionares, não sei nem qual a palavra usar, de atributos de Deus, mas que o principal foco dele ali era fazer com que eles desobedecessem a uma ordem de Deus, né? Deus não tinha nenhum receio do homem e da mulher saberem a diferença do bem e do mal. Ele sabia que isso, duas coisas, traria uma desobediência a uma ordem dada por ele, que entre um Deus Criador Todo-Poderoso e a sua criação, o mínimo que deve haver é a obediência, né? Nem que seja por conta de uma gratidão, por conta deles ali só terem conhecido esse Deus Criador e saberem que vieram deles, deveriam ter essa certeza de que deveriam obedecer a quem os criou, porque saberia o melhor para eles, mas eles decidiram ouvir a serpente e simplesmente desobedeceram a uma ordem direta de Deus, e essa desobediência para que Deus sabia, ela não trouxe uma consequência da morte física, mas sim da morte eterna, que a gente vai conversar um pouco mais hoje aqui. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim no final da tarde, que era o horário que sempre eles se encontravam, o homem e sua mulher esconderam-se na presença de Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou-lhe mais uma vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. E aqui é um dos versículos mais importantes para nós cristãos, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Enfim, e depois aqui Deus começa a mostrar que, de fato, eles não morreram fisicamente, mas foi criada uma inimizade, foi criada uma necessidade de separação e uma série de coisas aqui, a partir do 16, você pode ler depois com calma, de consequências para esse pecado. Então, desde o Gênesis, a gente aprende a seguinte premissa: o pecado atrapalha, separa, rompe o relacionamento de Deus com os homens. O pecado traz consequências. Percebam que quando Adão e Eva caíram, primeiro, Deus onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, ele está em todos os lugares, tem todo o poder, tem todo o saber, ele sabe de tudo. Ele sabia que ele já tinha caído. Inclusive, a gente aprende com Paulo que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava com um plano perfeito, feito. Deus não foi pego de surpresa. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrarem como que Deus é tão misericordioso que ele puxa o assunto. Ele dá a oportunidade do homem falar. Ele perguntou: onde que vocês estão? Ele sabia que os dois estavam ali se escondendo atrás das árvores, ele sabia que eles estavam nus, ele sabia quem tinha avisado para eles, ele sabia de tudo que tinha acontecido, mas é um Deus que desde o Gênesis mostra que há uma separação entre nós e ele por conta do pecado, que o pecado tem uma consequência, mas que a misericórdia dele é tão grande que ele está aberto ainda ao diálogo. E ele, sabendo que seria necessário enviar Jesus Cristo, ele já prepara lá em Gênesis 3,15, dizendo que entre a descendência da mulher e a serpente, entre o filho vindo de uma mulher e o diabo, viria aquele que esmagaria a cabeça e teria o calcanhar ferido, que é uma referência clara para nós cristãos a Jesus Cristo. E o que isso traz para a gente, né? É uma forma da gente relembrar que, por mais bons que nós sejamos,
por mais pessoas corretas que busquemos ser, existe um problema que está no nosso DNA. Existe algo que a gente já nasce com isso. Como foi um problema causado lá no início, pelo primeiro homem e pela primeira mulher, é algo que afetou todo mundo. Você, eu, todos nós fomos afetados por essa decisão lá atrás. E essa decisão foi tão grave que ela não prejudicou só nós seres humanos, mas prejudicou também toda a criação, né? A gente aprende isso nas cartas de Paulo, mas vamos focar aqui em 1 João. Bom, já entendi que o pecado me separou de Deus, já entendi um monte de coisa. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui da lição, porque eu achei que o autor deixou por último algo que talvez tenha que ser nesse momento, porque o segundo tópico, ele é muito para nós cristãos, e a gente aprendeu isso na primeira aula, tá? A gente aprendeu que 1ª, 2ª e 3ª João são cartas direcionadas à igreja, a cristãos. Ela diferencia bastante do Evangelho de João. No Evangelho de João, João está buscando evangelizar, mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, que ele veio para salvar o mundo, que ele amou o mundo de tal maneira, que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todos que crescem nele como Senhor e Salvador fossem salvos. Ele se preocupa muito com essa parte evangelística, né, em 1 João, no Evangelho de João, e aqui em 1ª, 2ª e 3ª João são cartas para igrejas que estavam passando problemas, igrejas que tinham problemas de relacionamento, possivelmente de comunhão, igrejas que tinham problemas com relação à falácia, né, a mentiras de falsos mestres que falavam sobre, como que eu vou trazer de uma forma mais simples aqui, o tal do gnosticismo, que a gente falou várias vezes, né, que Jesus não seria Deus, vou traduzir dessa forma assim, e como eram caras muito inteligentes, eram filósofos da época, eram intelectuais da época, eles tinham uma bagagem de entendimento e de convencimento muito forte, e as pessoas acabavam acreditando neles, inclusive algumas da igreja. Então João está escrevendo para a igreja, para cristão, e é por isso que eu vou inverter a ordem aqui. A última coisa que ele fala aqui na revista é sobre como que a gente resolve esse problema, né? Eu vou te convidar a ler comigo a partir do verso 8, 1 João, capítulo 1, verso 8. João ensina o seguinte para a gente: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, eu sou bom, eu faço comida, eu dou dinheiro, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico crime, então eu sou bom. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é pesado, né? Se a gente disser que não tem cometido pecado, nós tornamos quem mentiroso? Deus mentiroso, porque a sua palavra não está em nós, e isso não faz sentido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gênesis 3,15, cartas de Paulo, mostram que desde antes da fundação do mundo já existia o plano redentor. Desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia, pela sua onisciência, que a gente ia estragar tudo. Não pense que se você ou eu estivéssemos lá no lugar de Adão e Eva, a gente teria resistido lá à serpente, não teria comido do fruto, não teria sequer tocado no fruto. A gente teria feito a mesma coisa. É só você parar e refletir alguns minutos sobre a sua vida. O que faz com que tudo isso volte para a condição anterior ao pecado tem nome: Jesus. Jesus é aquele que, pela misericórdia do Deus Pai, ele veio aqui na Terra para mostrar para a gente que o nosso caminho estava todo errado. Que esse caminho de buscar a Deus, achando que através dos nossos próprios méritos a gente poderia, de alguma forma,
abonar pecados através de sacrifícios, através de... No Antigo Testamento, Deus deu a Moisés lá a Torá, deu os mandamentos, deu toda a lei, todo o Pentateuco, para que tivesse uma bússola, tivesse um norte. E a gente aprende com o Novo Testamento que essa bússola, que esse norte é Jesus Cristo. Tudo aquilo ali apontava para Jesus. E em nenhum momento Deus falava que aquela lei ali era o fim em si mesmo, que aquela lei era que traria a pessoa que cumprisse ela toda, completa. E a gente sabe que ninguém consegue cumprir toda a lei, eram 613 regras específicas. Inclusive, por exemplo, eu hoje aqui estou vestindo uma blusa que tem algodão e um outro tipo de tecido. Eu já estou descumprindo uma das regras da lei de Moisés, que era de não usar vestimentas, né? Usar roupas com tecidos misturados. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque se você não entender que a obra de Jesus é redentora, se você não entender que você é pecador e que a chave para você se livrar dessa amarra do pecado é a confissão dele, é você reconhecer que você é pecador, não adianta nada você entender o que foi Gênesis 3, não adianta nada você saber uma estrutura esquematizada teológica de livros bíblicos e tudo mais. Se você não entender isso, você não consegue dar o pontapé inicial, que é tirar as amarras do pecado de você. E o que a gente precisa entender é, você confessar o seu pecado e reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você está liberto da segunda morte. Você encontra a vida eterna. Você não mais é escravo do pecado agora, como a gente aprende com Paulo, você é escravo de Deus. Você entende que sozinho você não iria conseguir se livrar. Se você fosse cumprir todos os mandamentos, você se frustraria, como vários se frustraram, porque aquilo não era o destino, aquilo não era o objetivo de Deus, aquilo era a sombra do que haveria de vir, né? Paulo diz que antes via como se fosse um espelho, né? E a gente, nas aulas lá atrás, a gente viu que esse espelho, na época, era um bronze polido, que realmente era estranho, você não se via, mas agora, isso ele se referindo à lei, mas agora, vendo a obra redentora de Jesus, a obra dele na cruz, a gente vê claramente o que era o objetivo de Deus, que era conhecer ele, que era conhecer o seu filho, e através do sacrifício do filho dele, através da confissão de pecados que é necessário, a gente alcançasse de volta o status lá, que se a gente quiser falar bonito, o status quo, que é o status inicial, que é o status lá do início, pré-Gênesis 3, que era quando o homem tinha, como temos hoje através de Jesus, acesso direto ao Deus Pai, que é uma das situações lá na cruz, quando Jesus entrega seu espírito, o véu é rasgado do alto a baixo, o véu lá do templo, do tabernáculo, da parte que representava a presença de Deus, havia um véu que separava, que representava esse Gênesis 3 ali que aconteceu, e a morte de Jesus simplesmente rasga esse véu, mostrando para a humanidade, olha, o caminho está aberto novamente. Basta confessar o seu pecado, você reconhecer que você é pecador, você reconhecer que Adão é você, você é Adão, mas que houve um segundo Adão, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou. É isso que nós precisamos entender. A confissão de pecados é a solução para o problema gerado por nós mesmos lá em Adão, que é a separação do nosso Deus Criador. Por que é tão importante? Você pode estar pensando assim, por que é tão importante nós termos de novo a comunhão? Pelo simples fato de termos a comunhão com o Criador dos céus e da terra, com o Criador de tudo, com o universo, o Criador do universo, de tudo que existe, subsiste, tudo isso que nós vemos aqui só faz sentido se nós tivermos uma comunhão com o Criador. Sem haver essa comunhão, a gente fica entregue às vãs filosofias, à desesperança, à falta de senso, às atrocidades que acontecem, e isso é solucionado através dessa falta de esperança, essa falta de entendimento do que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito. Isso se resolve quando confessamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor. E voltando ao segundo ponto, que vai ser o último ponto, ele traz aqui 3 afirmações que são, na revista, né, que são perigosas. A negação do poder do pecado,
a negação da natureza pecaminosa e a negação das ações pecaminosas. E por que elas são perigosas? A negação do poder do pecado cara, eu consigo controlar o pecado, eu tenho um pecado, isso nós cristãos, né? E a separação do pecado com P maiúsculo, que esse nós já fomos libertos, com os pecados do dia a dia, né? Não, é só um pecado, é só um pecadinho. Ou a negação da natureza é quando achamos que não temos pecado, que é a condição até de quem não é cristão, né? Aquele cara que não consegue entender e esquece do que está lá em Romanos 3:23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E negação das ações pecaminosas eu entendo que somos pecadores, né? Eu não vou negar isso. Eu só estou dizendo que eu não faço essas coisas, no sentido de pecadinho e pecadão, tá? Essa aí é uma das maiores, talvez mais antigos aí, debates sobre valoração do pecado, né? E sem entrar nas polêmicas e detalhes teológicos, a gente pode definir da seguinte forma: pecado é pecado. Deus não compactua com pecado. Ponto. Nós temos acesso ao Deus mesmo sendo pecadores ainda, né? Não há quem não tenha pecado. O que está escrito aqui no versículo 8? Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Ou seja, pela nossa natureza aqui, nós continuamos pecando. Infelizmente, essa é a realidade. Se você acha que não pecou hoje, né? Eu estou gravando essa aula aqui, deve ser 2 e pouca da tarde. Se eu disser que hoje eu não pequei, eu estou mentindo. Não existe. Então, como que isso funciona, né? É bem complicado de explicar de uma forma objetiva, porque existem vários livros teológicos sobre isso, grossos inclusive, que demandariam uma aula exclusiva sobre isso, mas a gente poderia resumir da seguinte forma: a gente está num período, por estarmos na carne, porém salvos em Cristo, chamado de já e ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos santos, nós já temos a vida eterna, mas ainda não. Ainda não temos isso na plenitude, nós temos já isso startado, começado. A plenitude só vamos ter ou se Jesus voltar, antes de morrermos, ou depois que nós morrermos e ganharmos o nosso corpo glorificado. Então, a gente está nesse período do já e ainda não, jamais ainda não, né? Esse período complicado. Então, o que você tem que entender, o que eu tenho que entender é que o pecado que trazia a segunda morte, esse não mais tem poder sobre nós, as amarras foram quebradas através do sangue de Jesus. Mas aí a gente ainda tem o dia a dia, a gente tem ainda a luta diária contra os nossos desejos. E o que isso implica no pecadinho e pecadão? A consequência maior, que é a segunda morte, que é não ter a vida eterna com Deus, essa consequência, pelo sangue de Jesus, já nos livramos, mas existem consequências do pecado. Então eu não creio que para Deus existe uma balança, por ele ser totalmente santo, do que é pecadinho e pecadão, porque para ele o menor pecado e o maior é pecado, e isso deveria trazer a nós um sentimento de, eu tô em rebeldia com Deus, eu não estou seguindo aquilo que ele queria para mim. Mas que na nossa vida aqui, no dia a dia, há pecadinhos e pecadões, há pecado menor e maior no sentido da consequência. E isso é muito simples da gente perceber. Eu estou aqui em casa, eu me irrito contra alguma situação ou alguém e perco a razão com aquela pessoa. Eu xingo aquela pessoa, eu falo palavras que não deveriam ter sido faladas. Vai ter uma consequência disso. Talvez eu perca o contato com essa pessoa, talvez essa pessoa não queira mais ter nenhum tipo de tratamento comigo ou mudar. Às vezes eu era muito próximo dessa pessoa e a partir desse momento mudou a relação, né? Não é mais tão próxima. E poderia, numa situação outra, eu me irritar com alguém ao ponto de matar uma pessoa, literalmente. E eu teria a consequência de ficar preso. Percebam, 2 pecados, 2 coisas que Deus não vai se agradar. Só que numa, a consequência pode ser de um convívio social ou de algum tipo de amizade, e na outra vão ter consequências criminais, que uma pessoa perdeu a vida e a outra vai perder a liberdade por estar presa. Ou seja, pecados e pecados, né? Pecadinhos e pecadões são consequências. E o grande risco do crente
e o grande perigo do cristão, e é assim que eu queria terminar, é da gente não reconhecer que nós somos pecadores. Porque nós temos uma grande tendência de virarmos juízes de quem não é crente e pensarmos da seguinte forma: pô, aquele cara lá, ele está entregue ao vício, não está nem aí para Deus, graças a Deus eu não sou assim. Cara, você devia ter o coração contrito de buscar essa pessoa, de resgatar essa pessoa, porque você já foi assim. Você já foi inimigo de Deus, você já foi alguém que não pertencia ao povo de Deus, e Deus te resgatou. E Deus te aceita através do sangue de Jesus Cristo, mesmo você continuando a pecar, seja qual for o seu pecado. Então, o grande desafio a nós, tanto quanto, né, os não cristãos, quanto no nosso convívio, na nossa comunhão, né, que é o pano de fundo aqui, que é a comunhão com Deus e que traz também a nossa comunhão, é que a gente todos os dias tem que se lembrar e pedir, como Jesus ensina lá no Pai Nosso, para Deus perdoar os nossos pecados, porque se depender do nosso orgulho, se depender da nossa força, a gente vai cair num grande engano, e o grande engano é crer que nós podemos ser santos através das nossas obras, e isso é impossível. A gente viver uma vida ignorando o fato de que nós temos vários desafios diariamente e que esses desafios não são só das outras pessoas, que são nossos também, de uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo, a gente vai estar vivendo uma vida cristã muito estranha, uma vida cristã. Eu não vou colocar em xeque a sua salvação. Se você crê que o Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador, e você entregou a sua vida a Ele, você é salvo. Mas a gente aprende no Novo Testamento, lá em Coríntios, que alguns vão passar e Deus vai falar: olha, que legal. Talvez sejam esses que Jesus fala, né? Que chegarão lá naquele dia e ouvirão: muito bem, meu servo bom e fiel. Talvez sejam esses que foram aprovados. Mas vão existir, e está lá em Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, que existirão aqueles que passarão pela prova, mas as obras que foram construídas aqui foram tão frágeis que lá são comparados a madeira, feno, palha, né? Coisas tão assim rasas, né? Que vão ser salvos, mas vão passar por essa prova, né? Que é chegar à vida eterna, como quem passou pelo fogo, tudo chamuscado, todo lanhado, e vão chegar lá em cima, vão ter a salvação, mas não vão ter desfrutado do que é a vida que Jesus se sacrificou e preparou para nós. Então, o convite dessa aula aqui, seja você crente velho de guerra ou crente novo, é que um dia nós pecamos contra o Senhor Deus e nós perdemos a comunhão com Ele. Nós temos a solução dada por Jesus Cristo, que é crer nele, que é confessar o pecado, arrepender. Lembre-se que João Batista começou a pregar o arrependimento, a mudança de mente. Depois veio Jesus pregando a mesma coisa e dizendo que ele era essa fonte de arrependimento e de salvação, e ele se entregou na cruz e morreu por nós, e não só morreu, ele ressuscitou por nós. Ele trouxe a solução a nós. Basta crer nele, basta entregar a vida a ele, mas que a gente não fique satisfeito só em reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, acharmos que está tudo bem, as amarras do pecado já não mais nos prendem, a segunda morte não mais nos atinge, e é assim, graças a Deus, eu vou viver a vida como eu quero, já que eu estou salvo mesmo, vou jogar tudo pro alto, a salvação está garantida, eu vou viver de uma forma alheia aos meus irmãos, sem comunhão com ninguém, eu não vou buscar conhecimento de Deus, não vou buscar devocional com Deus, não vou ler a Bíblia, porque eu já estou salvo, estou garantido. Esse pensamento é totalmente errado, é muito perigoso. Eu não creio em perda de salvação, tá? Respeito a quem entende dessa forma, mas eu creio que você estaria abrindo mão de coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, de desafios maravilhosos que Deus tem para a sua vida, e esses desafios e coisas maravilhosas não necessariamente são aquilo que a gente espera, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, mas que certamente, estando dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, será o melhor para a sua vida, e é isso que a gente espera que a gente tenha aprendido hoje aqui. Houve um problema lá atrás, Jesus Cristo resolveu esse problema, a gente reconhecendo os nossos pecados, confessando nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar, e que depois dessa etapa de confessarmos o pecado e reconhecermos a Jesus, que a gente não esqueça de vivermos a vida que Ele quer que nós vivamos, que a gente não se esqueça que o pecado é ruim, seja pequeno ou grande com relação à consequência, que o pecado é ruim, Deus não se agrada, e cuidado que pecados com consequências pequenas podem virar tsunamis, porque você está dando brecha ao inimigo, e se o inimigo foi capaz de estragar toda a humanidade lá com poucas palavras, se o inimigo foi capaz de ser audacioso ao ponto de tentar o próprio Filho de Deus no deserto, quem dirá nós, que somos pó e não temos nem o relacionamento que Adão tinha com Deus lá no início, que era bater um papo no final da tarde, e muito menos sermos muito aquém de quem Jesus foi aqui como homem na terra. Então, que a gente tenha esse alerta ligado para o pecado, que a gente não se esqueça da obra redentora de Jesus, e que a gente viva de uma forma que agrade ao Senhor, com confissão de pecado e arrependimento todos os dias das nossas vidas. Não esqueçamos que somos pecadores.